Graça e paz, queridos, estamos aqui mais uma vez gravando nosso vídeo para o próximo domingo às 15 horas no YouTube e também às 16 horas no Facebook e no Instagram. Antes de começar a nossa ministração, nós queremos fazer uma oração pedindo a Deus a bênção e a direção para essa gravação. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede em ministrar a tua palavra para o teu povo. Esse é um assunto, Senhor, muito importante e nós pedimos que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito e com poder para que essa palavra alcance os objetivos necessários. Vamos começar uma série nova de palavras e queremos a ajuda do Senhor. Também, Pai, que cada um daqueles que nos assistem possam receber um espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da tua palavra. Desde já nós queremos dar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, a nova série que vamos começar agora é Assuma o controle da sua vida. E para que você possa assumir o controle da sua vida, a primeira coisa que você precisa saber é quem é você. O motivo de muitas pessoas viverem em crise é porque elas não sabem quem são, de onde são e por que são. Então, a resposta correta a essa pergunta determinará a sua postura, posição e a realidade da sua vida. A maioria das pessoas não atina para essa questão de identidade. Muitos não têm a menor ideia do que estamos falando. Outros prontamente dizem, sou filho de Deus, mas a realidade do seu comportamento, seu posicionamento e suas atitudes não tem nada a ver com o ser filho de Deus. A resposta exata a esta pergunta é coerente, porque faz toda a diferença na sua vida. Então vamos lá. Primeira coisa, eu sou filho legítimo do Deus Altíssimo. É interessante que quando o diabo quis tentar Jesus, ele questionou a identidade. Será que tu és filho de Deus mesmo? Mas, amado, Jesus estava tão seguro da sua postura que nem sequer se incomodou em dar resposta ao inimigo com relação a essa pergunta. Então, eu e você hoje também precisamos ter esta convicção inabalada para poder nos posicionar nas coisas do reino de Deus. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Salmo 139, 16 diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no seu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles havia. Queridos, Jesus era judeu, e ele inicialmente veio para o seu povo, porque ele queria salvar os judeus. Lamentavelmente, o seu povo não o aceitou. Por que não aceitou? Porque eles estavam esperando um Messias que fosse guerreiro, que fosse libertá-los da tirania de Roma, mas Jesus veio com um discurso de paz e amor. Ele não veio como um guerreiro, ele veio como um salvador. E por causa dessa sua característica de paz, os judeus não o receberam. Mas aí foi bom, porque a partir do momento que os judeus não o receberam, Deus abriu o leque para todos quantos, judeus e gentios, o recebessem, fosse-lhes dado um poder para se tornarem filhos de Deus. Então, eu não me torno filho de Deus apenas porque eu quero. É preciso que Deus libere um poder sobre a minha vida para que esse milagre aconteça. E, graças a Deus, aconteceu. Então, veja bem, ser filho legítimo do Deus Altíssimo é uma experiência enriquecedora e maravilhosa, porque nos leva a ter uma vida que faz a diferença na sociedade que nós vivemos. As pessoas vão notar
e vê claramente os nossos posicionamentos. Então, não adianta dizer que você é filho se a sua vida cotidiana não está refletindo um testemunho vívido de uma vida de santidade e transparência diante de Deus. Então, quando você se torna filho, você assume uma série de responsabilidades, de compromissos, de posturas as quais você precisa praticar. Então, simplesmente dizer que é filho de Deus não quer dizer nada. O importante é que você, além de ter essa afirmativa, as suas atitudes, o seu comportamento, as suas posturas sejam coerentes com essa nova identidade de filho do Deus Altíssimo, que é o maior ganho que nós possamos ter nessa Terra, no planeta Terra. No mundo da física quântica, tudo é uma questão, tudo é uma onda e tudo é energia. O que o envio ou mando volta imediatamente para mim mesmo, na mesma hora e na mesma proporção. Deixa eu lhe explicar isso aí, porque essa questão de física quântica é um termo que muita gente não domina, muita gente não conhece, muita gente não sabe, mas você precisa saber. Veja bem, no mundo da física quântica, tudo é uma onda e é tudo energia. O que eu envio ou mando volta instantaneamente para mim, na mesma hora, na mesma proporção. Deixa eu lhe explicar isso para não ficar confuso na sua mente. Em Isaías 55, versículo 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. Então, essa postura da física quântica tem um respaldo bíblico. Ou seja, tudo que eu envio, eu recebo. É a lei da reciprocidade. Tudo aquilo que eu libero, eu recebo de volta. Isso significa que, se eu liberar coisas negativas para as pessoas, exatamente é isso que eu vou colher de volta. Porém, se eu liberar bênçãos, se eu liberar coisas positivas, é exatamente o que eu vou receber. Um outro texto da Bíblia também nos afirma isto. Gálatas 6:7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, é a lei da semeadura. Não adianta você plantar feijão e querer colher soja. Não. Se você plantou feijão, você vai colher feijão. Se você plantar soja, você vai colher soja. Então, se você plantar amor, você vai colher amor na lei da reciprocidade. Se você plantar ódio, desavença, confusão, é também o que você vai colher em postura de retorno. Veja bem, Mateus 7:12 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. Então, você quer ser bem tratado, amado? Eu quero, então trate bem as pessoas. Você quer ser amado? Então ame as pessoas. Você quer receber uma colheita financeira? Plante uma semente de dinheiro para você colher a semente financeira. Então o reino de Deus é assim. Você não planta uma coisa e colhe outra. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. 1 João 4:7-8 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amor é uma palavra muito desgastada no meio evangélico, que nós falamos muito de amor e praticamos pouco. Ora, já acabamos de ver que o reino de Deus, como no mundo da física quântica, você recebe tudo que você libera. Então, você quer ser amado? Ame sua esposa, seus filhos, seus amigos, seu patrão, seu pastor, seu discipulador.
Todas as pessoas com as quais você está envolvido, você deve amá-las intensamente, até porque, além da lei de retorno, esse é um mandamento, um dos maiores mandamentos da lei de Deus: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Um grande problema do ser humano, queridos, é não ter controle da língua e falar um monte de abobrinhas, criticar as pessoas, julgar as pessoas, reclamar da vida, viver insatisfeito. Então, pessoas que praticam esses quesitos, o que vão receber em troca? As mesmas coisas ruins que eles estão liberando. Então você precisa frear sua língua. A Bíblia diz que é para Deus botar um guarda na nossa boca para cuidar, para prevenir aquilo que nós vamos andar falando por aí. Então veja bem, muita gente hoje está colhendo coisas ruins simplesmente porque plantou coisas ruins. Se você quer colher coisas boas, e eu quero, eu vou plantar coisas boas. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção. A quem tu abençoares, eu abençoarei. A quem te amaldiçoares, eu amaldiçoarei. Então a lei é simples. Eu e você fomos plantados nessa terra para abençoar as pessoas e não para amaldiçoar. Toda vez que eu abençoo alguém, eu recebo da parte de Deus uma bênção sobre a minha vida. Mas quando eu libero uma palavra de maldição, uma palavra de crítica, uma palavra negativa, automaticamente eu vou colher isso de volta. É a lei da reciprocidade, não tem como ser diferente, querido. Você quer viver bem? Refreia a sua língua do mal e procure falar do que é bom. Veja, tudo que sai da boca do homem volta imediatamente para você. Se você libera coisas boas, isso volta para você. Em compensação, quando você libera palavras negativas, insatisfações, críticas, maledicências, difamações, tudo isso volta imediatamente para você. Então, precisamos tomar cuidado, muito cuidado, e vigiar o nosso posicionamento para não atrair coisas negativas para nós. Então, assumir o controle da sua vida é, acima de tudo, ter consciência do que você fala, do que você profetiza, do que você libera. Devo declarar sempre coisas boas, agradáveis, para recebê-las imediatamente de volta para mim mesmo. Esse mesmo princípio se aplica em tudo: dinheiro, família, sucesso, negócios e no ministério. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Amado, a nossa língua é um mal incontido, carregado de veneno mortífero, e o lugar adequado para a nossa língua seria no Instituto Butantan. Então a Bíblia diz que aquele que refreia a sua língua se livra do mal e vive tranquilamente. Então veja só, cuidado com o que você fala. A Bíblia diz que toda palavra frívola ou nécia ou tola que os homens proferirem vão dar contas dela no dia do juízo. Então, meus amados, a vida cristã não é essa brincadeira que muita gente está vivendo, não. A vida cristã é coisa séria, requer de nós uma postura ilibada, uma postura íntegra, de homens e mulheres que amam a Deus e que entendem o ambiente que vivem. Hoje nós não estamos mais nesse mundo tenebroso, hoje nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de organização, é um reino que nós precisamos cuidar para sermos bem-sucedidos naquilo que fazemos. Tiago 3:5-9 diz assim: assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela é posta
ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, seres marinhos se domam e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao nosso Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Você vê que coisa tremenda, que algo muito profundo, muito sério, é o uso inadequado da língua. Querido, nós precisamos ter uma linguagem sadia, carregada de doçura. A Bíblia diz que a nossa língua, as nossas palavras têm que ser temperadas com sal, para que ela não produza danos e malefícios para aqueles que a ouvem. Então, se você conseguir dominar o seu gênio da língua, você será uma pessoa equilibrada, uma pessoa que terá tudo para viver em sucesso, em paz e alegria no reino do nosso Deus. 2 Coríntios 3,5 diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amados, nós precisamos, antes de liberar uma palavra, meditar nela, saber quais os impactos que ela vai promover para aqueles que a ouvem. Nós não podemos liberar a palavra irrefletidamente, sem medir as consequências. Tudo que vimos aqui, que para que você seja uma pessoa bem-sucedida, você precisa buscar no Espírito Santo a orientação, a direção, a sabedoria para se comunicar, para se portar no reino do nosso Deus. Amados, nós somos aquilo que determinamos, somos aqueles que determinamos que tipo de colheita queremos obter. E tem muita gente plantando péssimas sementes e os resultados são desastrosos. Já dizia um cientista aí que a maior loucura de todos os tempos é você plantar sempre as mesmas coisas, mas e querer colher coisas boas. Isso não existe, amado. O reino de Deus é um reino de reciprocidade. O que você semeia, você colhe. Se você semear bênção, você vai colher bênção. Se você semear maldade, maldições, é exatamente isso que você vai colher. Pense muito antes de falar, pois a palavra lançada não tem alternativa. Vai trazer os resultados determinados pela mesma. O que você pensa, você atrai. Olha aqui que detalhe. Os pensamentos são os precursores da palavra, e a palavra proferida é a ativação da realidade. Provérbios 23:7 diz assim: porque como imagina na sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração está longe de ti. Queridos, nós precisamos, acima de tudo, ter um bom conceito da nossa própria pessoa. Porque se você tem a consciência de que você é um filho de Deus, parabéns. Haja de conformidade com isso. Mas você não pode dizer que é um filho de Deus e andar numa vida dissoluta, numa vida desregrada, numa vida bagunçada. Não condiz com a sua condição de filho. O filho de Deus é irmão de Jesus. Então nós precisamos ter postura e conduta ilibada para justificar essa nossa filiação. Veja bem, então não pense de você coisas negativas. Lembre-se, você é um príncipe do reino de Deus. Então, haja como tal. Agora, se você acha que você é um pobre coitado, é um desprezado, é um derrotado, exatamente isso você vai colher. Então, perceba que a maneira como você se identifica, como você se vê, é fundamental para o seu sucesso, para a sua vida. Em Mateus 22, 28 e 29, diz assim: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então veja bem, nós precisamos entender que Deus valoriza o sucesso.
Deus valoriza que você seja uma pessoa assertiva, que você seja uma pessoa produtiva, que a sua empresa dê lucro, que o seu negócio prospere, que a sua igreja avance e conquiste território. Porque Deus não nos criou para a derrota. Então, se você não tem essa percepção de sucesso, de fazer a coisa certa, você vai ter problema no reino de Deus. Então, naquele episódio dos talentos, o cara que ganhou 10 talentos recebeu mais um talento daquele que enterrou o talento. E é daí que advém essa fala. Porque Deus dá ao que tem, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, essa é uma palavra muito forte e nós precisamos meditar nela para o nosso sucesso ou o nosso derrota no reino de Deus. Provérbios 18 e 21 é uma palavra muito forte, eu gostaria que você marcasse isso aí na sua Bíblia. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. Então veja bem, você com a sua boca, meu amado, você pode abençoar uma pessoa ou amaldiçoar. Você pode trazer vida ou trazer morte. E eu te pergunto, você, como um filho de Deus, que tipo de palavra você tem liberado no mundo em que você vive, na família, na igreja, na sociedade que você pertence? Que tipo de palavra você está liberando? Pense nisso. Há poder nas suas palavras. Você pode matar uma pessoa com suas palavras, ou você pode trazer vida a uma pessoa com as suas palavras. Então, seja um homem ou uma mulher que traz vida para aqueles que lhe cercam, para aqueles que estão junto de você. Então, veja bem, Hebreus 11:13 traz uma palavra poderosíssima. Olha o que esse texto nos diz. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Veja, Deus, quando quis construir o mundo, ele o fez pela palavra. Então, a palavra tem tanto poder que Deus construiu o mundo usando a palavra. Então, essa palavra hoje está à sua disposição, está à minha disposição. E a pergunta que eu faço é: como você está utilizando as palavras no ambiente que você vive? Até mesmo os nossos pensamentos determinam o resultado para a nossa vida. Veja, é a palavra, é a partir dos pensamentos que vêm as palavras. E as palavras lançadas por nossa boca determinam a colheita que vamos ter. Então, primeiro vem o pensamento. E aí você tem que vigiar para saber que tipo de pensamento está fluindo na sua mente. A partir do pensamento vem a palavra. Mas a palavra que você proferir trará consequências. Então veja bem que tipo de palavra você está liberando na sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu patrão, para o seu pastor, para os seus colegas de igreja, de empresa. Porque você, meu amado, é uma boca que conduz vida ou morte diante das pessoas que você convive. Então seja uma pessoa positiva, seja uma pessoa que transmite vida, que traz a vida no caos que nós vivemos. É muito sério. Isso é muito sério e tem muita gente boa passando por grandes dificuldades emocionais, intelectuais, relacionais, materiais, profissionais, financeiras, em decorrência do descontrole dos seus pensamentos e das suas palavras. Então, veja bem, nós precisamos muito refletir. A Bíblia diz que você tem que pensar antes de falar, avaliar as palavras antes de liberar, porque uma vez a palavra liberada, você não pode fazer mais nada. Ela vai fazer um estrago ou ela vai trazer uma bênção. Portanto, seja prudente naquilo que você vai falar. Meu nome é sucesso. Deus me criou para ser vencedor. Deus me fez para o êxito, não para viver, não, e fez para viver bem, para abençoar pessoas e a nossa responsabilidade. Eclesiastes 22, 24 a 26 diz o seguinte: nada há melhor para o homem do que comer, beber,
e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer, beber ou alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Isso também é vaidade e é correr atrás do vento. Meus irmãos, que palavra poderosíssima é essa de Eclesiastes 2, 24 a 26. Olha só. Nada há melhor para o homem que comer, beber e alegrar-se com o bem do seu trabalho. No entanto, vi que isso vem da mão de Deus, pois separado de Deus, quem é que pode comer, beber e alegrar-se? Tem muita gente que não está interessado na sua vida espiritual. Vive uma vida derrotada, uma vida totalmente descontrolada e não aceita uma sugestão, uma dica para mudar o comportamento. Veja, queridos, Deus, tudo de bom vem de Deus. Não pense você que você vai poder viver nesse mundo tenebroso, separado da graça, do favor, da vontade do Todo-Poderoso. É muito gostoso, é muito bom você comer, beber e alegrar-se. Isso é maravilhoso demais. Mas isso vem das mãos de Deus. Pois, separado de Deus, quem é que pode comer, beber e alegrar-se? Entenda nisso. Aqui está um alerta para você meditar na sua vida e procurar fazer as coisas certas. Um detalhe interessante dessa passagem é que ele diz assim: porque ao homem que lhe agrada, Deus dá conhecimento, sabedoria e prazer, mas ao pecador ele dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Será que na sua vida, meu querido e minha querida, você tem colhido esses valores, conhecimento, prazer e sabedoria? Isso você não adquire nos livros da escola, na faculdade, não. Isso vem de um relacionamento, de uma intimidade com o Todo-Poderoso, de uma leitura da palavra, de uma busca dos valores espirituais, para que você possa desfrutar de tudo isso na sua vida, no seu lar, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho. Tudo isto vem da mão de Deus. Pois, separado de Deus, quem é que pode ter nada disso? Ninguém. Agora, olha o detalhe. Mas ao pecador, Deus dá trabalho, a fim de que ele amontoe e junte dinheiro para dar àqueles que agradam a Deus. Então, a pergunta é: o que é que você tem recebido no seu dia a dia? Conhecimento, prazer e sabedoria? Ou você tem recebido só trabalho, que você não tem tempo da família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para você mesmo? A vida é uma escravidão. Querido, Deus nos chamou para a liberdade em Cristo e não para viver essa vida miserável que as pessoas estão vivendo por aí afora. Veja, Salmo 34, 12 a 14 diz assim: quem é o homem que ama a Deus, a vida, e quer longevidade para ver o bem? Refreie sua língua do mal, de falar dolosamente. Aparte-se e pratique o que é bom, procure a paz e empenha por alcançá-la. Então, veja bem, aquele que quer viver uma vida maravilhosa tem que buscar as coisas de Deus. Gênesis 12, 3, está aqui. Abençoarei os que te abençoarem. Deus falou para Abraão: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, amados, Deus já determinou o sucesso para a sua vida. Entretanto, é sua responsabilidade com os seus princípios que Deus já proferiu a seu respeito e comece a praticá-la no seu dia a dia. Não espere nada de Deus se você não praticar os seus ensinamentos a respeito do seu futuro. Você está fazendo o que agrada a Deus ou o que mais lhe agrada? Essa é a pergunta. Aqui está toda a diferença da sua história. Eu, pessoalmente, o que eu mais quero é agradar a Deus. Por isso eu sou próspero e abençoado. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Que realmente o Senhor nos conscientize, Senhor, de que nós somos teus filhos, mas que para tal nós precisamos evidenciar
esses valores na nossa vida. Abençoa, Pai, cada um dos nossos internautas que nos assistem, Pai. E a Ti te damos honras, glórias e louvores, em nome de Jesus. Amém.